Salve, salve nação tricolor, vai logo chegando deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito, e eu quero te falar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o aplicativo sobre futebol mais completo do planeta. Notícias, estatísticas, vídeos, notificações em tempo real sobre o Fortaleza na tela do seu celular, tudo que você precisa para mitar no Cartola, tudo que você precisa saber sobre FIFA 21. E nessa temporada temos a melhor novidade de todas, que são jogos ao vivo, exclusivos e de graça no OneFootball. Começou com o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que eu já trouxe para vocês já estão assistindo por lá, que eu sei. Só que agora, meus amigos, o pai tá on, isso mesmo, Neymar Júnior, PSG, Campeonato Francês, ao vivo, exclusivo e de graça no OneFootball. Faz um download pelo link que está aqui na descrição, coloca o Fortaleza como teu clube de coração, que você não vai se arrepender. Beleza? Se liga aí! Chamusca, o Jorge Telmo da Tarde Tricolor, a voz da Fiel, pergunta se você esperava novamente um melhor resultado pelo que o Fortaleza criou no jogo de hoje, com muitas oportunidades perdidas. Bom, boa noite a todos. Expectativa nossa, sim, era de um melhor resultado. E acho que pela performance nossa hoje no jogo e o número de oportunidades que nós criamos, nós não só criamos oportunidades, como em alguns momentos até a gente conseguiu criar situações de contra-ataque em que a gente tinha superioridade numérica e falhamos no acabamento. Naquela última bola que você coloca um companheiro em condição de finalizar. E não por acaso o Cássio foi escolhido o melhor jogador em campo pelas oportunidades que nós criamos. Então, o sentimento é um sentimento de que nós performamos bem, mas faltou aliar a nossa boa performance ao resultado final do jogo. Então, fica um sentimento de tristeza pelo resultado, mas um pensamento muito otimista em relação ao futuro, porque nós jogamos contra uma grande equipe, um jogo de confronto direto, onde a gente criou muito mais oportunidades do que o adversário. Isso, no meu ponto de vista, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Ainda em cima dessa pergunta, nós pecamos nas finalizações, por isso a gente não teve um resultado melhor. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, pergunta sobre a bola parada, né, do Fortaleza, que já pergunta uma análise, que você faça uma análise, já que a bola parada ela não vem levando tanto perigo. E interessante é que todos os times que trabalhei, um ponto sempre muito forte foi as situações originadas de bola parada. Nós somos uma das melhores defesas do campeonato nesse aspecto, na parte defensiva, mas na parte ofensiva a gente tem tocado pouco na bola. Aproveitar essa semana que nós vamos ter. Hoje a gente tem apenas um batedor, que é o Juninho. A gente precisa ter uma alternância também de batida. Geralmente eu gosto de alternar entre um destro e um canhoto, porque a gente consegue, analisando o posicionamento do adversário, ganhar uma alternância de batida e melhorar o nosso ataque também ofensivo, né? Tocar um pouco mais na bola, ser um pouco mais participativo. Tenha certeza de que a gente vai utilizar esse espaço que a gente tem agora para melhorar nesse aspecto. O Anderson Azevedo fala o seguinte: de 6 pontos em casa, o time conquistou 2, né? Os adversários da parte de baixo já começaram a chegar. Então, contra o Bragantino, você vê o time com a obrigação de uma vitória para não se ver ameaçado? Não. A obrigação de vencer a gente tem em todos os jogos. E desde que eu cheguei aqui, em todos a gente colocou a equipe para vencer os jogos, inclusive nos jogos fora de casa. As equipes que estão embaixo da tabela, ao contrário do que foi dito, a maioria delas perdeu nas últimas rodadas. O Botafogo, o Vasco perdeu do Ceará e o Goiás perdeu do Grêmio. Então a gente precisa focar e concentrar em vencer os jogos. Trabalhamos sempre na perspectiva e eu acho que pela performance dos 2 jogos nós merecemos os 2 jogos vencer. Mas se você não vence, você estaciona na tabela. Próximo jogo, o jogo do Bragantino, passa a ser um jogo
muito importante para nós precisamos voltar a pontuar, voltar a vencer na competição, e a gente vai aproveitar esse período para fazer os ajustes, para melhorar, para que a gente possa aliar a boa performance, o bom jogo ao resultado final, que é isso que está faltando para nós agora. A gente tem jogado bem, tem criado as oportunidades, mas não tem conseguido fazer os resultados. E todos os jogos eles são importantes. O Bragantino é um time que está brigando pelo mesmo espaço de tabela que nós, então é um outro confronto direto, e vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo. O Igor Vilela, da TV Otimista, pergunta se você pretende mudar taticamente, o que você pretende mudar taticamente no time durante esse tempo que você vai ter de trabalho. Bom, a gente hoje já fez uma alteração onde mexeu um pouquinho na estrutura tática da equipe com a entrada do João Paulo, vindo um pouquinho mais para a zona de construção ali, mais próximo aos volantes. Ele entrou muito bem, por sinal, no jogo. A gente abriu mão de utilizar os dois atacantes, né, um pouco mais enfiados, apesar de que acho que funcionou muito bem a nossa estratégia de jogo, até porque a gente criou várias oportunidades. É sinal que a estratégia funcionou. O plano de jogo foi um plano de jogo interessante. A expectativa nossa, e foi confirmada no jogo, é que o Corinthians vinha fazer um jogo propositivo pela escolha dos jogadores para começar o jogo, e que a gente teria um espaço interessante, principalmente pelos lados do campo, para a gente poder criar situações de transição em contra-ataque. O que acabou acontecendo em vários momentos, inclusive com superioridade, com finalizações. O que faltou foi ter um acabamento melhor para que a gente pudesse vencer o jogo. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM, Chamusca, ainda não foi dessa vez, né, que você optou em iniciar com um meio de criação. Isso se deve novamente à característica do adversário ou ainda não teve tempo suficiente para implementar essa mudança? Bom, um pouco de cada. Eu já tenho treinado algumas situações, tanto com o João Paulo como o Mariano. Mariano, inclusive, eu botei uma parte do jogo, trabalhando um pouco mais pelo lado direito, vindo para dentro ali, para utilizar o corredor central. E o João Paulo já coloquei na saída do David. Ou seja, a gente já começou a sinalizar que pode ter uma estrutura com um meia jogando mais próximo do 9. Mas a característica do jogo hoje pedia 2 atacantes por dentro e 2 jogadores rápidos pelo lado, para que a gente pudesse atrair os laterais do Corinthians, com Oswaldo e com Romarinho, para que eles quebrassem a linha e a gente atacar o espaço com o David e com o Bergson. E eu acho que foi um plano de jogo, uma estratégia que surtiu muito efeito pelo número de situações que nós criamos nessas ações, nessas movimentações. Volto a enfatizar, a escolha foi muito levando em consideração a característica do adversário. Para finalizar, a Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição, dá boa noite e fala o seguinte: após ficar com a mais, Fortaleza passou ali uns 8 minutos jogando sem que houvesse substituição. Então ela quer saber qual foi a sua estratégia para as entradas de Ederson e Mariano Vasquez. A minha estratégia, sempre que tem uma expulsão ou da minha equipe ou do adversário, eu não mudo imediatamente. Eu espero para ver como é que o jogo vai se desenhar. A gente premedita mais ou menos o que vai acontecer. Eu já tinha assistido o jogo do Corinthians contra o Grêmio, onde eles tiveram um jogador expulso e passaram a montar as 2 linhas de 4 e ficava centralizado ali com o Casares, e baixaram o bloco, ficaram esperando para tentar fazer um contra-ataque, e a gente premeditou que seria assim, mas eu tinha que ver como é que o jogo ia se desenvolver para poder tomar as decisões. Quando eu vi, por exemplo, que a gente com os 2 zagueiros ali, a gente estava perdendo capacidade de construção, porque a gente estava amassando, encurralando o adversário, eu tomei a decisão de tirar o Wanderson e fazer o Felipe por trás, já que eles não tinham força mais para nos contra-atacar. Então não precisava ficar com os 2 zagueiros. Quando você tira um zagueiro de boa estatura, você perde na bola aérea. Então você ganha num aspecto, mas perde em outro. E eu no final do jogo, optei pela entrada do Ederson com o Bergson, que a gente estava começando a construir bem pelos lados, mas estava faltando ocupação de área naquele momento. Então a gente achou interessante voltar a ter 2 atacantes de área, ter um volante construindo um pouquinho mais por trás, João Paulo vindo mais próximo do Juninho para fazer a construção, e abrir dois jogadores dando amplitude para que essa bola pudesse chegar na área com os 2 atacantes. Foi essa a nossa ideia. Agora, eu sempre que a gente tem uma situação de expulsão ou a favor
como foi o caso da expulsão do jogo, ou contra, eu sempre espero um tempo para poder fazer uma leitura melhor, não tomar nenhuma decisão precipitada. E, por exemplo, se eu por acaso tomo uma decisão logo em cima da expulsão e acontece qualquer fato que eu não posso mais reverter, até porque eu só tinha mais uma parada e eu tinha 3 substituições para fazer, e a gente esperou um pouquinho para ver como é que seria o andamento do jogo. Aí, a partir dessa análise, a gente fez as substituições.